Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live aqui tratando sobre as guardas municipais. Hoje nós temos a convidada Kênia, que é lá do Porto Nacional. Já temos aqui pessoas acompanhando, sejam bem-vindos. Tudo bom? Kênia já está por aqui, o amigo Áureo, lá de Uruguaiana, seja bem-vindo, muito obrigado. Araújo Josinaldo, amigo nosso aqui lá de Itatuba, bem-vindo, meu nobre. Mandar o convite aqui para nossa amiga Kênia. João Batista. Aprendendo aqui a mexer no aplicativo. Aqui, Gabriel, João Batista, Joelma, Márcia, sejam bem-vindos. Olá, Kênia, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Você está me ouvindo bem aí? Transmissão? Sim, está bem. O som está legal. O áudio. Bacana. E como diz o apresentador famoso, né? Ao vivo, né? Aprendendo aqui a mexer na ferramenta. Já temos os participantes. Kênia? Então, né? A gente vai evoluindo e acompanhando a tecnologia. Exato. Dando continuidade aqui, né? Assim, a primeira vez nessa transmissão, usando essa ferramenta importante, divulgando o trabalho das guardas municipais, interagindo dessa vez com você, desde já agradecendo por você ter aceito o nosso convite, né? Para falarmos sobre as guardas municipais, em especial hoje em Porto Nacional, né? Em Tocantins. Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E você faça suas apresentações. Tá certo, então. Eu sou Kênia Alves de Souza, na Guarda Municipal de Porto Nacional Tocantins. Sou guarda municipal desde 2003, né? Tomei posse em maio de 2003. Minha formação pessoal, né, acadêmica, eu sou licenciada em História pela Universidade Federal do Tocantins. Sou também especialista em História Social pela Federal do Tocantins. Sou especialista em Libras, da Língua Brasileira de Sinais. E sou mestre em Geografia também pela UFT, Federal do Tocantins. E sou guarda municipal, meu dia a dia, né, meu trabalho base, né? Apesar de ter também experiência na área de educação, né, básica, mas a minha prioridade é a guarda municipal. Bacana. Muito bem, Kênia. É importante, né, para essa sua formação e estar no dia a dia lidando com os munícipes, né? Essa atribuição da guarda municipal de ser uma guarda com um trabalho voltado para o social, né, de proximidade, de uma polícia cidadã, uma polícia comunitária, de estar próximo aos munícipes e com o seu dia a dia, né, acompanhando o dia a dia dentro do município, que é esse ecossistema social onde tudo acontece. Então, a participação de alguns amigos aqui da família. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Kênia, por 10 anos, a segurança pública vem passando por uma transformação importante, né, onde entes federados que se omitiam, que sempre passavam a responsabilidade sobre a segurança pública, diziam, não, isso não é atribuição minha, como se ente federado não fosse, né, que é a questão dos municípios.
E, ultimamente, a Guarda Municipal ela vem sendo protagonista nesse trabalho na segurança pública, que o próprio SUSP, o Sistema de Segurança Pública, o Sistema de Segurança Pública, a lei, que integra todos os guardas municipais, todos os agentes de segurança, né? E lá cita o município para que ele não diga mais que não é responsabilidade dele a segurança pública. Então, em Porto Nacional, e, por exemplo, que o Congresso, ele passou 26 anos para regulamentar o parágrafo 8º, né, do artigo 144 da Constituição. Sim. Então, nisso daí veio a Lei 3022, que entrou em vigor desde 2014, e os municípios tiveram 2 anos para se adequarem e adequar, logicamente, suas guardas municipais. Como está funcionando a Guarda Municipal de Porto Nacional diante da Lei 3022? Bom, como você mesmo disse, né, que nos últimos 10 anos está acontecendo uma evolução, né, nas guardas municipais no Brasil. A minha guarda é de 2013, né, no caso, a gente já está aí fazendo 18 anos, né, de guarda municipal. E realmente, nos últimos 5 anos, houve uma melhorada, né, nessa evolução, né, dos últimos 10 anos para nós aqui, nos últimos 5 anos é que essa evolução começou a mostrar a sua cara, né, nas atividades, no reconhecimento social, no reconhecimento da gestão, entendeu? No reconhecimento geral. Apesar de não estarmos totalmente adequados a 13.022, né, ainda falta algumas coisas, inclusive coisas básicas, né, prioritárias, mas ela está evoluindo, né, em vista do início, né, desses 18 anos, que ela iniciou lá atrás. Então, nos últimos 5 anos, houve uma grande evolução no aparelhamento, na estrutura e nas relações sociais, né, das atividades, do reconhecimento, do desenvolvimento interno também, porque no início a gente trabalhava mais na questão mais patrimonial e também preventivo só na época de temporada de praia, né, que a gente trabalha na fiscalização do pessoal, porque em geral a nossa praia que é uma ilha, e a gente faz esse trabalho preventivo para não deixar atravessar material cortante, né, armamento, né, arma branca, principalmente, pelos banhistas, né. Então há essa fiscalização desde o início da Guarda Municipal, mas era prioritário, era a questão patrimonial. Só que nos últimos tempos, com essa evolução, e principalmente com a 13.022, houve essa abertura, nesse viés de modificar o nosso trabalho, né, com a questão do preventivo, ostensivo, a divisão interna do sistema em coordenadorias, né, hoje nós temos a coordenadoria da Defesa Civil interna da Guarda Municipal, a coordenadoria de trânsito, toda a guarda operacional também são agentes de trânsito, né, com cursos, com formação, né, de agentes de trânsito pelo sistema de trânsito, né, do Estado, e, né, a gente tem esse convênio no município, e a gente age também diretamente no trânsito, na Defesa Civil, né, com atendimentos, né, na questão de diversas, né, agora com a questão, né, do Covid, também a gente está trabalhando, né, trabalhando junto com o pessoal da fiscalização, apoiando eles. Então, assim, sempre houve esse trabalho, só que agora ele está ampliando cada vez mais, né. Infelizmente, nós ainda não adequamos a nossa coordenadoria do meio ambiente, mas ela está prevista. E os trabalhos do meio ambiente que a gente tem realizado é em parceria com a Coordenadoria de Defesa Civil, né, com o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente do município. Mas nós não temos dentro mesmo da Guarda a nossa Coordenadoria de Meio Ambiente já desenvolvida, mas ela está prevista, né, e provavelmente a gente já tem projetos e a gente vai evoluindo com eles para ver se a gente coloca ela em prática, né, para ampliar, né, essa gama de atividades que a gente pode estar desenvolvendo dentro do município. É muito importante essas suas colocações, Kênia, porque muitas das vezes, quando chegamos aos gestores, eles dizem que a Guarda Municipal é um peso para a gestão, porque aquele município apenas depende do FPM para realizar os seus trabalhos do município, pagar folha, né, na sua grande maioria. E, às vezes, na sua boa parte, eles são mal assessorados, né? O exemplo que você está trazendo da Guarda Municipal de Porto Nacional quanto ao seu trabalho na sua atividade de trânsito, né, do meio ambiente, de se trabalhar para a Maria da Penha. Isso tudo são meios que as guardas municipais, elas estando
regulamentadas dentro do que pede o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei Federal 3022, né? Isso são caminhos que os municípios têm como arrecadar recursos. A questão do trânsito, a sua municipalidade, né, às vezes nos pequenos municípios, por uma questão eleitoral de votos, aí os gestores não querem a atuação da guarda no trânsito, por mais que o trânsito seja municipalizado. Mas aí eles pedem de que a guarda faça um trabalho de conscientização, de educação no trânsito, né, que estejam presentes aqueles infratores que passam a boa parte do dia ou da noite bagunçando em suas motos, né, na sua grande maioria. E a guarda tem esse trabalho importante, né, que os municípios acabam perdendo quando se tem uma visão contrária de desenvolvimento e uma visão que venha trazer o município a dar passos importantes em arrecadações, né? Então, mandando um abraço aqui, já temos guardas municipais de Solidade aqui, os amigos da área de segurança privada, tem o socioeducativo Vidal, que está aqui conosco, né, o Áureo Nunes lá de Uruguaiana, entrou aqui o Fábio Agra, que é da UEPB, seja bem-vindo, e outros amigos aqui que estão conosco, acompanhando nossa live, debatendo guarda municipal. Então, Kênia, você é vice-presidente da Associação Nacional de Altos Estudos em Guardas Municipais. Eu sei que você é uma cabeça pensante, né? Você, como outros amigos, me ajudaram e me ajudam bastante, né, com as atividades, com os projetos aqui para a Guarda Municipal, tanto na que eu faço parte, Fagundes, como para o estado da Paraíba como um todo, né? Porque aquilo que aprendemos nós temos que repassar e não ficar guardado conosco. E de muitas das vezes tem pessoas, tem profissionais, ou digamos que são profissionais, que têm um conhecimento, mas primeiro visa o cifrão para poder contribuir, né? E a guarda ela só vai ter um desenvolvimento, no meu entendimento, quando essas práticas forem deixadas de lado e que possamos caminhar crescendo juntos. Aqui na Paraíba nós estamos buscando isso daí, né, um trabalho que já vem sendo realizado, que muitas das vezes nós entramos madrugada dentro, debatendo guarda municipal, eu, você, Dantas, o Diogo lá de Alagoas e outros. Um grupo que nós iniciamos aí há 3, 4... Das madrugadas com o Áureo. Exatamente. Tem um amigo seu aqui, amigo nosso, Josias, Tocantins, está mandando um abraço. Meu xará lá de Solidade, guarda municipal, o Nilson também, está nos acompanhando. Então, Kênia, dentro desse trabalho da Associação Nacional de Altos Estudos da Guarda Municipal, em guardas municipais, em guarda municipal, que eu tive a oportunidade de fazer parte dela por um período, e foi um período de grande aprendizado, né, que era um grupo que realmente era voltado e é voltado para estudos em guardas municipais, principalmente na área jurídica. Era o dia todinho, eu ficava impressionado ali que o debate era jurídico o dia todo, era pela noite. São fervorosos. Enquanto em outros grupos o debate era voltado mais para uma questão partidária, né, eu via ali um conteúdo de grande relevância, de crescimento profissional, que é o que os guardas têm que buscar. Então, a Associação Nacional de Altos Estudos, ela entrou com a ADPF junto ao STF, né, buscando esse reconhecimento que nós já temos, né, inclusive temos uma decisão recente, mas o objetivo principal dessa ADPF é 650, assim, para esclarecer, porque tem muitos guardas municipais que são aqueles que seguem, né, o que se joga ali nos grupos das redes sociais, aí já criam aquele alvoroço todo, né?
em vez de buscar a fonte para ter o conhecimento e ficar tranquilo. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa DPF 650, que a ANAEM, a Associação Nacional em Altos Estudos em Guardas Municipais e o Conselho Nacional das Guardas Municipais entraram junto ao STF, que tem a ministra Carmen Lúcia, né, que é relatora desse processo. Sim. Na verdade, antes de a ANAGM, né, encabeçar essa discussão e essa luta, né, da DPF 650, já existia, né, um processo no Estado de São Paulo, de um guarda municipal, solicitando, né, o reconhecimento da aposentadoria especial, e foi negado, onde o juiz diz, né, o sistema, né, aliás, não foi o juiz, o ministro diz que ele, né, que aquele guarda municipal não era segurança pública, portanto, né, ele não tinha direito àquele requerimento, né, que ele estava fazendo, que era a aposentadoria. Então, e ficou uma brecha dentro desse contexto, onde poderia ter entrado alguém representante, né, desse guarda para solicitar nesse reconhecimento. Ficou em aberto essa brecha e foi onde nós encontramos, né, um caminho para que pudéssemos entrar com essa DPF. Né? Nos organizamos, buscamos parceiros, né, onde todas as custas seriam por conta da ANAGM. Tivemos essa dificuldade dessa adesão, né, desses parceiros, representantes dos guardas municipais, né, em nível nacional, porque só poderia ser nível nacional, né, entidades estaduais não têm condições, né, de representar nacionalmente, porque ele tem que ter no mínimo 9 estados dentro do contexto, né, para poder representar a federação. E quem aceitou foi o CNGM. Né? O objetivo principal da DPF 650 de 2020 é o reconhecimento, né, nós desejamos o reconhecimento pelo STF de que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública. Certo? Porque se negou, dizendo que o guarda não era segurança pública, que instituição, né, nós fazemos parte, se ela não é segurança pública? Se ela está dentro do capítulo da segurança pública, do artigo da segurança pública, do parágrafo da segurança pública, e não é segurança pública. Né? De que galáxia saiu esse guarda, né, essa instituição, guarda municipal? Ela é um extraterrestre, né? Então é isso, o objetivo principal da DPF é essa questão. Né? Tivemos aliás, a ministra Carmen Lúcia solicitou, né, aos poderes das casas legislativas que se manifestassem, solicitou também a presidente da República que se manifestasse, ambos manifestaram em desfavor das guardas municipais, mas, em geral, toda a ANAGM, toda a sua diretoria executiva e todos os seus associados acreditam ainda que o resultado final possa ser positivo para todos nós, e que sejamos reconhecidos, sim, como segurança pública, e que nossas instituições são órgãos de segurança pública. Concordo plenamente com suas palavras, e o exemplo está aí, né? Nós temos outras instituições com déficit de profissionais tremendo, né? Os governos não têm como investir nas outras instituições, os municípios tem essa responsabilidade, e você citou a questão dessa pandemia, né? Aqui as guardas municipais, sim, do litoral paraibano ao sertão, todas estão envolvidas no trabalho onde é instituída a Guarda Municipal, todos estão inseridos juntos com os agentes de saúde, né, com a equipe de saúde, em barreiras sanitárias e fazendo um acompanhamento dentro dos municípios. E nós já temos declarações, sim, acompanhando as mídias, né, de gestores que hoje se arrependem de não ter criado em seus municípios a Guarda Municipal, sim, que hoje estão buscando junto ao Estado agentes para, sim, dar apoio dentro do município e não estão encontrando porque o efetivo é insuficiente. Né? Verdade. E o município ele tem sua responsabilidade, e a Constituição tanto que dá o poder a ele de legislar, né, como também de instituir o seu órgão de segurança pública, que é a Guarda Municipal. Dentro sobre esse trabalho da ANAGM, falando sobre a ADPF 650, então, você nos explique, para os nossos internautas nos acompanhando, né, como se deu início à Associação Nacional de Altos Estudos em Guardas Municipais, né, porque é uma representação que você não vê em outras instituições.
Em outras instituições, assim também como existe em guarda municipal, você tem as representações classistas. De meu conhecimento, as guardas municipais é a única que tem, né, que você também, por gentileza, se eu estiver errado, pode me corrigir, que tem uma associação voltada para estudos em guardas municipais. Da categoria, né? De direitos da categoria. Isso. Sim. Bem, tudo isso começou bem posterior, né, ao surgimento da 13.022. Nós sabemos que a 13.022, ela é hoje um marco, né, para as guardas municipais, né, que ela foi aprovada em 2014, e é um dos marcos que nós temos. E, inclusive, somos a única categoria, né, de segurança pública que tem um estatuto federal, não há outra. Ok? Então, nós, em termos de legislação, estamos bem. Só falta o reconhecimento dessas legislações por causa de quê? Do mau entendimento, né, de muitos que estavam no topo da pirâmide do poder, que fez com que ocorresse algumas falhas, né, de propósito para que continuássemos sendo subalternizados. E, certamente, por causa dessa visão subalternizada das guardas municipais, por quem está no topo da pirâmide do poder político, é que nós somos tratados do jeito que, né, nessa inferioridade, que as nossas adequações não foram feitas. Muitos prefeitos colocaram em xeque a Lei 13.000 por causa da ADIM, inclusive essa que caiu agora, né, no dia 29. Então, isso gerou uma insegurança jurídica nos municípios, e toda a luta que a gente fazia no município para poder melhorar, criar, por exemplo, os nossos estatutos locais, né, nossos planos de carreira local, gerava essa insegurança jurídica de muitos gestores. Acredito que por isso poucos municípios que têm guardas municipais têm suas guardas municipais estruturadas, né? Eu sempre digo para os meus colegas guardas municipais que nossa guarda é pequena, entendeu? Nosso operacional são 29 guardas e tem mais 14 guardas que são músicos, né? Mas o operacional que trabalha mais diretamente durante esse período longo que nós temos de quase, né, 20 anos de guarda, foram com essa dificuldade. O nosso plano de carreira, graças a Deus, né, veio surgir agora a partir de 2015, é uma coisa recente. E nós temos a sorte de ter plano de carreira, de ter PCCR, de ter o regimento disciplinar tudo organizadinho. Então, nós somos privilegiados. Então, essa insegurança que a gente tem e que eu vejo em várias guardas do Brasil afora, porque eu participo de vários grupos nacionais, de diversas regiões do Brasil. E nesses grupos a gente vê esse reflexo, né, dessas inseguranças que os gestores têm, das discussões, da dificuldade que os nossos sindicatos têm também de resolver essas questões junto aos nossos gestores. Da dificuldade que tem a nossa Federação Nacional de chegar lá em Brasília também e tentar resolver as nossas pendências. Há uma dificuldade muito grande, né? Porque, em geral, os sindicatos têm o costume de trabalhar mais na questão política, resolver politicamente, administrativamente, as questões das guardas municipais, né? Eles ainda não criaram um novo modo de estar colocando à frente dessas discussões políticas as questões jurídicas, discussões jurídicas. Em último caso, que eles levam para o jurídico. Só que nós estamos vivendo um período político em que as discussões políticas, articulações políticas, elas não estão andando. Entendeu? Eles enrolam as guardas, né, os guardas municipais, que levam as demandas, e no final eles deixam a gente de fora. Pode observar, inclusive nesse último governo, que teve muitas promessas de guardas municipais, e muitas guardas municipais votaram achando que teriam, né, esse respaldo, e ficamos de fora de praticamente todas as questões que foram aprovadas, né, todas as leis, todas as demandas, né? Então, devido a essas questões, né, voltando aí atrás, uns 3 anos atrás, quando nós nos grupos discutindo, e vimos que nascer, né, pessoas com mentes brilhantes. eu digo brilhante no sentido de questionar as questões jurídicas. Por que não, né, montamos um grupo diferenciado para desenvolver peças jurídicas para a gente impetrar, né, no sistema federal? E isso fez com que nós uníssemos um pequeno grupo na época, ainda não era associação, né, na GM, era um grupo pequeno e foi depois, né, vindo mais pessoas e ganhando essa adesão e transformou na Associação Nacional, né? Então foi essa insatisfação, né, dessa falta da gestão jurídica em Brasília que fez com que a gente se unisse, né, um grupo de guardas municipais que tinha mais ou menos o mesmo viés de pensamento e se organizou para criar a ANAGM.
E a partir daí, dessa criação, né, a gente tem essa luta, tem buscado, tá o tempo todo acompanhando dia e noite, que às vezes até de madrugada a gente está acompanhando, né, as votações em Brasília, quando tem, para a gente ver onde que não está colocando a guarda, onde podemos tentar colocar a guarda, né, onde pode encaixar alguma coisa que sirva, né, para nós. Por mais que a gente não tenha conseguido muita coisa, mas todas as atividades que teve, guarda municipais, PL, né, PLs, emendas constitucionais que teve, todo o tempo a gente estava lutando nesses últimos 2 anos e meio, ok? Porque a ANAGM tem 2 anos e meio. Desde o início da luta lá até, né, os dias atuais. São 2 anos e meio. Então, desde o início, a gente já começou a trabalhar e a arrecadar as nossas mensalidades para ter o tempo todo alguém em Brasília para fazer esse fortalecimento lá. Né, ter essa relação e busca, né, do que pode ser estudado, adequado, melhorado e tentar inserir as guardas municipais do Brasil. Bacana isso daí, Kênia, que tem o Áureo Nunes, né, que está falando que as deficiências jurídicas da IGM são causadas por questões políticas, isso dentro do que você Sim. falou, mas os componentes da IGM não aceitam essa verdade. Aceita então, não. A maioria deles acredita, desculpa, vou interferir, a maioria acredita que a gente vai conseguir essas mudanças através de articulações políticas. Mas, por exemplo, trazendo para o hoje, que é um grande exemplo, né, dessas articulações políticas não ter dado certo, quando das campanhas, né, a Guarda Municipal, a maioria delas votou, né, elegeu essas pessoas a nível federal, seja deputados federais, deputados, senadores e o próprio presidente, havia essa promessa, né, veemente de que as guardas seriam vistas, seriam, né, dado aquilo que lhe era de direito. E, na verdade, isso não aconteceu até agora, não é isso? Então, assim, a gente vê que realmente a articulação política, às vezes, é só para eles conseguir o que eles precisam para se eleger, que são os votos. E depois fica levando a gente na conversa. Por exemplo, coloca o guarda municipal numa PL que está na Câmara Federal. Aí, quando ela vai para o Senado, eles cortam 90% daquele direito dela. E quando chega a ser votado, tira tudo. E aí? A articulação política realmente é só para ficar passando mel na boca de guarda e enganando. Porque parece que somos uma força aí centenária, né? E o pessoal acha Sim. que as guardas municipais só surgiram agora na redemocratização do Brasil. Sim. Elas foram extintas e depois reinseridas, né, após a redemocratização e com a Constituição de 88, mas sob um outro viés, né, que foi colocado em um parágrafo, onde deixou, né, que poderá ser criada por um gestor municipal. Por quê? Né? Já deixou de propósito, né, para se ter essa insegurança jurídica, para ter como é que fala, essa facilidade, né, de manipulação. E falando nessa questão da articulação política, não é que o guarda, na sua grande maioria, na sua grande massa, ainda não se atenou, né, que a articulação política é uma coisa e a segurança jurídica é outra totalmente diferente. E é o que o guarda Sim. precisa da sua segurança jurídica e não está seguindo essas orientações partidárias. Não, mas aí se você vier dizer assim, não, mas aí precisamos fazer a articulação política para se encaminhar os projetos. Mas da forma que foi feito, hoje nós estamos sentindo na pele. Não é aquela velha enganação Sim. de passar o mel na boca e você vê só tudo passando, e de concreto não se tem quase nada, né? Então, Sim. nós estamos hoje só, mandar um alô aqui para o pessoal que nos acompanham, né? Uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje com mais um tema aqui nessa live, né? Hoje com a GFEM Kênia, lá de Porto Nacional, em Tocantins. Nós estamos debatendo essa ferramenta importante que tem um trabalho de excelência dentro dos municípios, né, que lutamos diariamente buscando melhorias para a categoria. A Kênia é vice-presidente da Associação Nacional
e altos estudos em guardas municipais, que tem um trabalho grande voltado no reconhecimento jurídico da instituição e ajudando os guardas municipais a levar as guardas municipais no qual eles fazem parte, projetos para desenvolver as suas instituições. Aqui na Paraíba, nós estamos com muita dificuldade, nós estamos caminhando, nós estamos dialogando junto às gestões, já conseguimos muitas coisas, graças a Deus, com o esforço de todos, não é? Porque antigamente só se tinha o conhecimento das guardas municipais no litoral. O município, o nosso estado tem 223 municípios e tínhamos dados passados e atualizando esses dados, mas vimos que precisávamos pesquisar mais. Então, nós fomos mais a fundo nessa pesquisa. Nós temos 70 guardas municipais, inclusive temos 2 concursos abertos aqui no estado da Paraíba, já regulamentados dentro do Estatuto Geral das Guardas Municipais, na Lei 13.022, no qual eu também fui buscar a sua ajuda aí, né, já para que pudéssemos levar o conhecimento da banca na questão de ter disponibilidade das vagas para as mulheres. E Sim. nós fomos aos municípios, fizemos os contatos, levamos ao conhecimento o livro Azul Marinho das Guardas Municipais, onde traz toda a estrutura, um livro lançado pelo Ministério da Justiça, um livro muito bom. É importante que todos os guardas municipais tenham conhecimento, porque ali norteia muitos projetos para fortalecer a instituição Guarda Municipal. Então, Kênia, dentro desse contexto, falando sobre segurança jurídica, da DPF 650, nós tivemos agora recentemente a decisão sobre a ADIM 5156, né, onde a ANAGM participou, né, com Amigos Curi nessa ação. Como você vê o posicionamento, já falando da questão doutrinária e jurídica, né, que a doutrinação é quem diz que nós não fazemos parte da segurança pública, né, porque nós não estamos inseridos no rol taxativo do artigo 144, e que somos parágrafos, né. Então, o posicionamento já do desembargador de São Paulo, né, o senhor Guilherme Nutt, que é doutrinador, e que fala que a 3022 é uma norma federal para a regulamentação do parágrafo 8º do artigo 144, que é a Guarda Municipal, que ele diz que é legal. Como você vê essa posição do doutrinador, como o desembargador Guilherme Nutt, do estado de São Paulo? Bom, eu também acredito veementemente que ela é legal. Não sou da área de direito, né, mas eu faço muitas leituras, e a gente vem acompanhando as discussões, então, junto com os colegas que têm mais compreensão do assunto, vê a discussão também de alguns doutrinadores, vê as decisões do próprio STF, vê os discursos do contexto político também, né, porque elas interferem nas questões jurídicas, a gente sabe que sim, né, na construção, né, da legislação, ela sempre tem interferência, principalmente quando na aplicabilidade dessa legislação, né? A interferência política é bastante. Eles gostam de distorcer, né? Conforme lhe convém. Eu acredito que... Diga. Pode falar. Eu acredito, sim, que a 13.000 ela é legal, né? Apesar de ter faltado algumas questões que poderia ter amarrado melhor as questões, né, da Guarda Municipal, onde eu acredito que eles usam essa distorção para fazer aquilo que é, né, o bel prazer deles. Assim como o SUSP também, ela é a regulamentação, né, do parágrafo 7 da Constituição. A nossa 13.000 também vem, né, para regulamentar o parágrafo 8º. Então, assim, eu acredito que quando foi
criado lá em 1988, né, que a segurança pública, né, ela era responsabilidade do Estado, lá diz Estado, o ente federado é a nação. A segurança pública, ela é responsabilidade da nação. E quem que compõe a nação? Os entes federados, estados e municípios. Só que durante, né, até recentemente, vinha essa discussão, recentemente sim, até 2018. Até 2018, antes do SUSP, ainda se tinha essa discussão. Com a chegada do SUSP, né, a construção do SUSP e a sua publicação, né, pelo governo federal, não tem mais como fugir dessa questão, apesar de ainda ter pessoas tentando distorcer isso. É que o município não lhe cabe a segurança pública, cabe sim. Só que toda a discussão política, mesmo, ou aliás, toda a discussão jurídica, né, na prática, para ela ser aplicada, vai depender dos gestores, né, seja do Estado, do município ou da União. E os gestores, muitas vezes, eles aplicam parte da lei que lhe convém. A que não convém, eles tiram, né, do viés que ele quer e muda o discurso muitas vezes, né? Quem sabe também a lei, ela é o quê? Interpretação. Né? Às vezes tem interpretação esdrúxula que eles inventam, né, para não cumprir essa legalidade que tem. Né? Essa importância da legalidade que da lei, porque a lei, ela é legalista, ela tem que ser aplicada, né, conforme está explícito no texto dela. Mas muito discurso, né, é para desviar essas finalidades, né, que ela tem e fazer como convém esses governos corruptos, né, que tem tido muito governo corrupto. E a gente tem que estar de olho nesses governos para a gente tentar, né, fazer com que haja, sim, a aplicabilidade correta dessa lei, para que, né, nossos direitos sejam garantidos, para que as nossas funções, né, não sejam perdidas dentro desse contexto, né, dos nossos cargos, né, dos municípios. E é muito importante, sim, né, no momento que a gente está vivendo, a gente ter essa consciência, né, a gente ter essa consciência política e essa consciência jurídica, né, dos nossos direitos. Nós temos que estar o tempo todo, né, estudando essa legislação, estar sempre atualizando, porque vira e mexe, eles estão mudando, um artigo aqui, outro artigo ali, e a gente tem que estar acompanhando, para a gente não perder no tempo e também não perder na falta da consciência política, porque eu tenho percebido que, ultimamente, está havendo em todo o país uma mudança, né, de tomada de consciência política diante do que está acontecendo dentro da gestão pública. Né, principalmente, né, na categoria de guardas municipais. Né, ele está tendo essa visibilidade diferenciada, né, está crescendo bastante essa visão política, né, dos guardas municipais com relação ao sistema em que eles estão, né, inseridos. Eu sempre digo... A sua questão. Sim, respondeu. Eu sempre cobro aqui dos nossos pares, né, a questão de estar sempre buscando conhecimento, e se fazer leitura, e se fazer o estudo em cima dessa leitura, para quando, em qualquer momento que você seja questionado, você saiba dar a resposta correta. Porque é muito difícil você não saber responder e deixar uma dúvida muito grande quanto à sua competência, né? Porque muitos confiam em você. E quando você não passa essa segurança, aí fica difícil, inclusive, a sua credibilidade, exatamente. Então, eu acho... no mundo do achismo, muito interessante o posicionamento desse doutrinador, porque já vai abrindo esse espaço e fragmentando, né, essa ideia de que as guardas municipais não fazem parte da segurança pública por não estar nesse rol taxativo, que são os incisos do artigo 144. Eu entendo... Vou te interromper. Pois não. Sim, na verdade, tem tido vários trabalhos, inclusive de estudos, né, artigos, voltados para essa questão, mostrando que a essencialidade do trabalho das guardas municipais nos municípios, né, tem mostrado que a diminuição da criminalidade, não só na parte mesmo preventiva, ostensiva, como também na parte da educação para o trânsito. Né? Há uma diminuição, por exemplo, as cidades que têm bastante, né, bem efetiva essa questão da educação para o trânsito, há uma diminuição, por exemplo, dos acidentes de trânsito. Se diminuir o acidente de trânsito, vai diminuir também o quê? Os atendimentos médicos naquela área. Então, isso é bom para o município, porque não vai gerar gastos desnecessários. Né? E na área preventiva também. Né? Já falamos lá no início que a guarda é uma atividade do guarda de preventivo de proximidade. O guarda conhece todos os municípios, eles conhecem onde tem maior problema, onde tem menos problema, onde ele pode estar desenvolvendo melhor as atividades que ele tem nas suas ações institucionais. Então, isso tem vários trabalhos já mostrando essa essencialidade e essa positividade da
guarda municipal dentro da sociedade, né, que é essa diminuição da criminalidade, né. Por outro lado, né, existe também trabalhos que desqualificam as guardas municipais, né, e nós sabemos que existe nessa guerra institucional, né, dentro do sistema de segurança pública, contra as guardas municipais, né, forças, né, que está o tempo todo querendo ocupar o espaço e o poder dos municípios, né, porque senão só as outras áreas, né, dos entes federados não lhes são suficientes, né. Então, existem essas discussões e a gente tem que estar sempre realmente, né, de olho nessas que são positivas e que nos engrandecem, para que a gente possa estar expondo elas, trazendo elas à tona, né, mostrando, inclusive para os gestores, né, essa positividade, porque existe sim vários trabalhos, né, nesse foco da essencialidade das guardas municipais. Eu tenho acompanhado também essa parte aí, desses artigos publicados, né, sobre a atuação da Guarda Municipal e sobre essa questão do trânsito, né, eu fiz o curso agora, final de ano, de instrutor de trânsito, de formação em autoescola, tanto na parte prática como na teórica, e lá o professor dizia que a Guarda Municipal não poderia atuar no trânsito. E aí eu pedi uma parte a ele e fui mostrar dentro da legislação que a Guarda Municipal, sim, ela pode atuar no trânsito, pode multar, o próprio STF já tem esse entendimento, né? A legislação aí ele pediu desculpa porque não tem conhecimento dessas legislações, né? Como também nos municípios, né, de gestores, de não ter conhecimento ainda das legislações. Por isso, a caminhada é sempre levar, né, o que está acontecendo. Se houver uma resistência por parte dos gestores, aí temos que buscar uma outra esfera para que se venha cumprir essas legislações, né? É tanto que o próprio Senasp já anunciou que tem 20 milhões para investir nas guardas municipais, porém essas guardas têm que estar regulamentadas. Então, dentro desse... Regulamentadas, registradas também, né? Então, dentro desse tema que eu já estou puxando, é a pergunta de Josias, aí de Tocantins, né, que está pedindo melhor o formulário, né, que as guardas municipais estão preenchendo, estão enviando para o Ministério da Justiça, né, que é uma documentação exigida, que seja a sua lei de criação, a de adequação, né, os custos de formação, aí seus órgãos de controle, que é a corregedoria e a ouvidoria. Isso. Na verdade, parece que foi em fevereiro que começou esse novo recadastramento do ano de 2020 e terminou o prazo de 29 de fevereiro, a Senasp estendeu esse prazo, ainda não deu o prazo final, né, mas ainda está em aberto, para que haja essa regulamentação, né, por parte dos gestores e dos comandos. Só que, infelizmente, até agora, né, já nas listas publicadas, né, tem muito pouco, tinha menos de 100 que eu vi semana passada, foi nessa semana já, tinha menos de 100 guardas, né, dos 1.088 municípios que têm guardas municipais, tinha menos de 100 guardas cadastradas e aptas para, né, estar realizando esses convênios, né. E isso é uma preocupação muito grande para a gente. Nós da ANAGEM, inclusive, fizemos até um cartaz, né, tipo uma cartilhazinha, com os passo a passo, né, jogamos nos grupos de guardas municipais em todos os níveis, nacional e local, enviamos para alguns próximos que a gente tem mais acesso também, para que ocorresse esse cadastro. Só que muitas vezes a falta desse cadastro não é porque o comando não quer realizar, é porque no próprio município não tem essa legislação. Então, se não tem a legislação que está sendo exigida, o cadastro não finaliza. Você pode enviar as que você tem, parcialmente. Ele não vai finalizar, porque vai estar em falta lá no sistema, ele não fecha. Então, essas guardas vão ficar pendentes. E, infelizmente, né, eu não posso afirmar, mas segundo o discurso, né, que está vindo da Senasp, é que se essas guardas elas não regulamentar o cadastro e finalizar, elas poderão ter perdas financeiras, né, inclusive de verbas parlamentares, que elas não serão assinados convênios com a Senasp. Isso é preocupante, porque uma das fontes maiores que os guardas municipais têm hoje, né, maiores e mais, por exemplo, mais positivas, inclusive, né, para receber verbas, são as verbas parlamentares, né, que são destinadas pelos seus deputados, né, dos estados, inclusive, né. Então, como que vai ser liberado esse dinheiro, né, para investir nessas guardas, seja no fardamento, seja em viaturas, ou em EPIs, né, em geral,
se não tem esse convênio fechado, completado lá no sistema para poder realizar os convênios. Então, assim, eu particularmente estou preocupada, porque nem todos os municípios têm ouvidoria e corregedoria, né? Mesmo que seja geral do município, não é necessário que seja a corregedoria da Guarda Municipal, entendeu? Porque se a Guarda Municipal tem menos de 50 operadores e ela não é armada, não necessariamente ela precisa ter uma corregedoria própria, né? Ela pode usar a do município, mas ela precisa existir. Ela não basta estar apenas, por exemplo, prevista na lei municipal, não. Ela tem que existir, ela tem que estar funcionando, entendeu? A ouvidoria também, ela não basta estar prevista na lei do município. Ela precisa existir, de fato, né? Está contemplada na lei, né, sobre todas as suas funções, né, como que ela fala inteiramente, né, tem que ter a lei própria lá funcionando. Então, a maioria dos municípios não tem, às vezes não tem prevista e nem tem, né, ela funcionando, principalmente os pequenos municípios. Então, isso é preocupante para a finalização desse cadastro e para a vida de nós, guardas municipais, né, no geral, né, em todo o Brasil, porque isso é muito difícil, não receber verba e não ter outro tipo de verba destinado para os municípios, né? Porque as verbas do governo federal, lá que estão ligadas ao SUS, só foram liberadas para os estados, né? Que é a verba fundo a fundo. Tem o projeto, mas o projeto ainda não foi para discussão, para que também faça o mesmo processo para os municípios, né? Ou algo parecido. Ainda está lá, né, nas gavetas, né, da Câmara Federal, né? Esperamos que não demore sair dessas gavetas. Isso inclusive mudou no início do atual governo, né? E eles acabaram destinando os recursos direto para os estados, né? Em vez de destinar como estava previsto no SUS. Então houve essa mudança e acabou prejudicando principalmente os municípios e a atuação da Guarda Municipal, né? Então, Kênia, dando continuidade, é um tema bastante interessante, muito bom. O tempo se passando rápido. Falando em política, Gefen Kênia, pré-candidata a vereadora de Porto Nacional, representando a categoria. Por quê? Pois é, então, essa questão ela é bem importante, né? No momento, ainda mais sim, com esse momento que a gente, igual eu falei, está havendo uma tomada, né, de consciência, né, das guardas municipais, tanto consciência, né, jurídica quanto consciência política, né, dos seus direitos. Eu sempre fui ativa na questão de discussões para melhoria dentro da minha guarda municipal. Só que nos últimos tempos, né, principalmente depois que eu passei a fazer parte, né, da ANAGEM, ficou mais latente em mim essas discussões, essas buscas, né, constantes, incessantes, por essas melhorias. E muitas vezes a gente vê a dificuldade que a gente tem, né, de chegar onde, né, nos lugares certos, né, com os projetos para poder ser desenvolvidos. E uma das formas mais que pode se facilitar, né, para nós guardas municipais é nós também participarmos do processo diretamente, né, do processo político. Não só como cidadão que vota, que fica reivindicando direito, mas fazendo parte dele, de construir. Então, a forma mais ativa disso acontecer é participando, né, como pré-candidata, né, possivelmente, né, sendo aprovada lá na convenção, serei candidata, com fé em Deus, e vamos lutar para ver se consegue vencer. Então, há uma dificuldade muito grande dos guardas municipais ter essas relações. Tem lugares que eu vejo discussões de colegas dizer que eles não têm acesso aos vereadores, que eles não têm acesso à gestão, e que quando vão reivindicar, eles são perseguidos, existe muito isso, principalmente nas cidades do interior. Então, eu acredito que, para que haja essa mudança e possa melhorar as condições, né, da instituição Guarda Municipal, nós partindo para as questões também política partidária, não somente política, né, de cidadania, mas a política prática mesmo em si, né, de construir, vamos tentar construir, fazer melhor, fazer... E a gente não tem que pensar também só na guarda municipal, né? Porque enquanto guarda municipal, né, eu trabalho, né, um serviço público para a minha sociedade, né, os meus munícipes. Mas como cidadã, eu também sou munícipe, né? Então eu tenho que querer também a melhoria para a minha sociedade, para o meu, né, o meu local onde eu moro, a minha cidade. Então, como pré-candidata, né, eu vejo essa visibilidade de buscar a melhoria não só para a minha categoria, mas para todos os servidores públicos, que servem o público de onde eu moro, né? Porque eu quero chegar
no posto de saúde, eu quero um posto de saúde adequado, né, que está atendendo bem, que tem, né, aquela estabilidade para atender, né? Eu quero chegar, por exemplo, na creche, de colocar um filho meu, né, de alguém, também que esteja funcionando bem. Então, eu não posso pensar também só na minha instituição, eu tenho que pensar nas outras instituições, né? Então, eu tenho que pensar no bem comum de todos, né? Mas, lógico, partindo do pressuposto de que eu não estou tão bem assim, né, institucionalmente, que eu quero melhorar. E, né, estender essa visibilidade para o meu munícipe, como cidadã de onde vivo. Muito bem, GFEI Ok? Kênia. Nós aqui da Paraíba já estamos na torcida, desejando sorte para você no pleito, né? E ninguém melhor do que o profissional guarda municipal para conhecer os detalhes dos municípios, né? Nós estamos aqui sendo acompanhados pela turma de Lagoa Seca, onde tem o Gene Clefson à frente, um jovem que está na luta aí, que seja implantada a Guarda Municipal no município de Lagoa Seca. Temos aqui a Guarda Municipal de Soledade, a Guarda Municipal do Conde, de Fagundes, de Pitbull. O pessoal está acompanhando aqui. Aí tem Guarda Municipal também de outros estados, a gente de Áureo Nunes, lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que estará conosco aí semana que vem. Na próxima quinta nós temos uma live aqui com o comandante Sérgio Carneiro, que é presidente da Associação Estadual das Guardas Municipais aqui do estado da Paraíba. Vai estar participando conosco. Alan Braga acabou de entrar aqui na nossa live. Seja bem-vindo, Alan Braga, que tem um grande trabalho em prol das guardas municipais no Brasil, em especial no estado da Bahia. Seja bem-vindo, obrigado. Kênia, já estamos chegando aqui ao final. Eu vou deixar as suas conclusões, mas desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você, quanto mulher, está numa área de segurança, né, onde existe muitas das vezes um preconceito por ser mulher, achando que mulher não é capaz, e pelo contrário, eu sou favorável 100% à presença das mulheres no espaço que elas buscam, que elas conquistam. Então, eu queria que no seu encerramento você falasse um pouco sobre isso aí, da presença da mulher na área de segurança pública, na Guarda Municipal, que torna incentivo para as demais GFENs. Nós temos GFENs aqui na Paraíba que realizam um excelente trabalho também. Nos concursos que estão abertos tem vagas também para as mulheres na Guarda Municipal. E eu separei um detalhezinho aqui, Kênia, do livro Azul Marinho, né? Eu vou fazer a leitura que diz assim: diante dessa messe de pessoas em saudades, que ceifou gerações, traumatizou milhões de pessoas, destruiu esperanças, alegrias, sonhos e afastou o Brasil de seu destino. As autoridades reconheceram e valorizaram as instituições e profissionais que operam nessa área. Editou a lei do SUSP e, a partir dela, há uma herança de numerosas iniciativas a serem conduzidas principalmente no que diz respeito às regulamentações. Dessa forma, compilou-se este trabalho com esse intuito, o qual, agora, passa pelo crivo de quem contribuiu com sua construção, de forma a evoluir para uma doutrina de segurança pública municipal, onde as guardas municipais são, inexoravelmente, protagonistas. Então, eu achei muito interessante, muito bom, assim, que toca na alma para quem tem amor pelo que faz, para quem tem o sangue azul marinho correndo nas suas veias. Verdade. Então, Alan está dizendo aqui que acabou a live dele lá, que estava participando. Eu iniciei ainda, acompanhei ela, muito proveitosa, muito boa a live de vocês, mas tínhamos um compromisso aqui com a Kênia, né, que é guarda municipal lá em Porto Nacional, em Tocantins, é vice-presidente da Associação de Altos Estudos em Guardas Municipais da Associação Nacional, né, que tem o Nogueira como presidente. Então, Kênia, muito obrigado, Deus abençoe você, desejamos boa sorte e deixo você com as considerações finais. E obrigado aos internautas que participaram, que fizeram perguntas, que acompanharam. E às 20 horas da próxima quinta-feira estaremos aqui novamente, com o tema voltado aqui para Paraíba na luta, né, que estamos engajados aqui nas regulamentações das guardas municipais, o trabalho que vem sendo feito pela Associação Nacional, né, que tem aí como presidente o comandante da Guarda do Conde, Sérgio Carneiro. Você, Kênia. Tá certo, tá. Sim. Eu que agradeço, né, ter sido convidada, né, para participar desse debate aqui hoje. Eu fico agradecida, espero ter outras, né, daqui para frente.
E assim, as minhas considerações é que nós devemos continuar, né, nessa luta de querer melhorar cada vez mais, de sermos cada vez mais unidos, poder ajudar sempre, né, quando a gente é solicitado. Nós não devemos, né, virar as costas para os colegas, seja de qualquer for a parte do país, seja qual for a posição dele, né, nós temos que estar apoiando os colegas, temos que estar buscando cada vez mais, né, nos unir, nos fortalecer. E acreditar também nas questões, né, das articulações políticas que nós devemos ter, né, devemos saber fazer essas articulações e devemos também participar, sim, da política partidária, né, inclusive as mulheres, né, de todos os estados, nós devemos engajar, sim, na questão de ocupação de poder público, né, tá, dentro desse contexto, também produzindo, também construindo cada vez melhor, né, as nossas atividades, né, dentro do contexto, né, dos municípios, né, de produção, porque, em geral, começamos, né, na parte que cabe a questão da vereança, né, somos pré-candidatos a vereadores, na maioria dos guardas municipais entra primeiro nessa parte, para depois ir tentar, né, outras graduações, né, dentro do contexto político. E a única forma que eu vejo hoje de melhorar essas condições das guardas municipais é aumentar a nossa representatividade política, seja no município, né, seja nos estados, ou seja também no sistema federal. Eu acredito que devemos unir, independente dos problemas que tenhamos internamente, porque não somos perfeitos, né, temos nossas diferenças internas, mas nós, na questão política, devemos ser uníssonos para poder termos os nossos representantes. E também vamos analisar, quando formos escolher esses representantes, para não escolher a pessoa só para fazer uma posição e que não vai trazer nada de benefício, né, para a sua sociedade, para a sua categoria. Que seja pessoas que têm condições de te representar, pessoas que têm condições de buscar melhorias, de produzir, de construir e de buscar o melhor para todos nós, né? Dessa representação de fato, de direito e com condições intelectuais de produção. É isso, tá? Obrigado, eu agradeço a todos. Ok, parabéns, Kênia. Tudo de bom aí para vocês, sucesso. Mais uma vez, reforçando nosso agradecimento aos presentes. Alan Braga, que está aí, o Áureo lá em Uruguaiana, está lá na ponta do nosso país, né? Trabalhando hoje na Labuta. E reforçando aí, na próxima quinta-feira, uma live aqui com o presidente da Associação Estadual dos Guardas Municipais do Estado da Paraíba, que é o comandante da Guarda Municipal do Conde. De hoje a 8 dias, né? Na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui com o Áureo Nunes. Vamos estar falando sobre guardas municipais, o trabalho naquela região que é realizado pelas guardas municipais, né? E fazendo um comparativo e a luta travada em busca de melhoria pela categoria. Então, a todos os internautas aqui que participaram, mais uma vez, nosso agradecimento, né, a todas as guardas que estão aqui representadas, né, a minha esposa que está aqui conosco, né, participando, João Batista, Gabriel também, e a todos. Então, agradecido demais, grato a Deus por tudo e que a luta continua, perseverante sempre. Sucesso, Kênia, muito obrigado. Obrigada.